Eu era um lutador indie, mas minha família fez com que eu não apenas deixasse a luta livre, como também passasse a odiar até que ela fosse mencionada. Eu era um lutador de uma promoção local de luta livre, mas depois de um momento específico, que aconteceu há 2 anos, minha família jogou isso na minha cara em toda reunião familiar, até que conseguiram fazer com que eu não apenas deixasse a luta livre, como também não quisesse saber mais nada disso. Dizem que a família está aí para apoiar seus sonhos, mas o que acontece quando te esfregam um momento específico na cara durante anos, até que você mande tudo aquilo pro inferno só para tentar que te deixem em paz com o assunto? Me chamo Henrique, moro na Cantábria, Espanha, e desde os 12 anos fui apaixonado por luta livre. No início, me chamava a atenção pelas histórias, pelos movimentos chamativos e pela sensação de não saber o que aconteceria nas lutas. Conforme cresci, percebi o quão difícil era tudo por trás dos eventos e que por dentro não era tão bonito. Os lutadores tinham que seguir rotinas rigorosas, muitas vezes passavam meses longe de casa, as lesões eram quase inevitáveis e, em alguns casos, a coisa chegava a um ponto em que precisavam se aposentar ou até morriam pela gravidade das lesões. Mesmo assim, eu ainda queria ser lutador apesar dos riscos. Em 2019, procurei por escolas de luta livre na Espanha e encontrei uma na minha cidade, a North Coast Wrestling. Entrei em contato com eles e o treinador, Tomás, conhecido no ringue como Tommy Blizzard, foi muito gentil comigo desde o começo. Me convidou para o ginásio para fazer um teste, e lá conheci outros lutadores como Luiz, que usava o próprio nome como lutador, se chamando Luiz um cara qualquer, Alejandro, Tyler Jackson e Victor, VT. Aquele dia foi exaustivo. Tinha muita coisa para aprender como chaves, golpes, quedas, Irish Whip, aquele movimento de agarrar o braço do oponente e lançá-lo para trás, rebater nas cordas, embora naquele momento não tivéssemos ringue e os treinos fossem feitos num tatame, simulando as cordas com paredes acolchoadas, etc. No dia seguinte, meu corpo estava todo dolorido. Ainda assim, gostei o suficiente para continuar. Nesse tempo, experimentei na pele o quão difícil a luta livre realmente era. Não era só fazer bem os movimentos, nem só contar boas histórias, mas também se coordenar com o oponente para que os movimentos conjuntos funcionassem e reagir rapidamente ao que o outro sussurra no seu ouvido durante a luta. Tenho diagnóstico de autismo, sem déficit intelectual. Então essa era a parte mais difícil para mim. Mas no geral, eu gostava do que fazia, e meus colegas do ginásio reconheciam meu esforço. Mas nem tudo era bom. Minha família, especialmente minha mãe, Gema, não aprovava o que eu fazia. Sempre me diziam: um dia você vai se machucar, ou faça algo mais produtivo, ou isso é tudo teatro. E embora me deixasse irritado, eu seguia fazendo porque era algo que me fazia feliz. As coisas estavam indo bem, até que chegou a pandemia de Covid-19. Os treinos foram suspensos devido ao confinamento e tivemos que ficar em casa. Foi um golpe duro. Ainda assim, mantivemos contato por videochamada e combinamos o que faríamos quando pudéssemos retomar. Em 2021, já dava para voltar aos treinos com cuidados, sem muito contato físico, com luvas e máscaras. Como era de se esperar, minha família odiou. Discutíamos o tempo todo, até que uma vez explodi e disse: eu decido como eu destruo minha vida. Isso não ajudou a acalmar as coisas, então simplesmente parei de falar com eles sobre isso. No fim do ano, estreei como lutador. No ringue eu era o Keto Miera, um lutador que parecia saído da ICW original. Calças jeans pretas rasgadas, jaqueta jeans, olhar maluco e minha marca registrada. Um bastão de madeira. Não era um kendo, mas parecia, que chamavam de o bastão pintado. Perdi a luta, mas isso já era combinado. E na luta livre, o que importa não é vencer ou perder, e sim se o público gostou do que viu. E eles gostaram. Logo virei um dos favoritos da torcida. Um lutador que, mesmo sem tanta técnica, conectava muito bem com o público. Vamos para 2023, o ponto de virada.
Estava numa rivalidade com Tommy Blizzard, o maior vilão, heel, da NCW, e em certo momento tive uma série de lutas contra outro lutador, Jack LaFitta, em que na terceira e última luta planejava-se que uma mesa fosse quebrada com meu corpo, e depois eu sangraria com uma cadeirada na cabeça. Isso último não dava para simular. Tinha que fazer um corte discreto com uma lâmina pequena. Eu não estava seguro de fazer isso. Sabia que minha família ficaria furiosa se descobrisse. Mas Lafita, que fora do ringue se chama Aitor, me convenceu dizendo que ele poderia fazer o corte. Ele era muito mais experiente, então confiei. Ainda assim, não contei nada à minha mãe. Não queria que surtasse pensando que iam me matar. Chegou o dia do evento, 27 de maio de 2023. North Coast Wrestling, pela coroa. Luta principal. Keto Miera versus Jack LaFitta, em uma luta, Falls Count Anywhere. Valia tudo, e as contagens podiam acontecer dentro ou fora do ringue, até na rua. Primeiro a mesa. Jack me amarrou nela, subiu até o primeiro andar e pulou com o cotovelo sobre mim, quebrando a mesa de 3 metros de altura. Para o público parecia doloroso, mas eu não me machuquei. Foi tranquilo. Contagem de 2. Depois veio a cadeirada. Jack me colocou em headlock, puxou a lâmina e eu sussurrei. Não corta muito. Ele respondeu, relaxa. Senti o corte na testa. Logo ele pegou a cadeira e me deu o golpe. Senti o sangue escorrendo. No fim da luta, vimos que o corte tinha 4 centímetros. Muito maior do que o planejado. Mas seguimos com a luta mais uns 3 minutos, até que finalizei com meu golpe de submissão. No backstage, todos vieram tratar do corte. Aitor ficou arrasado por ter se excedido. Nunca estive em risco de vida, mas perdi sangue o suficiente para quase desmaiar se não fosse atendido logo. 1 hora depois, liguei para minha mãe e contei o que houve. Ela gritou, mas como você fez isso? Por que não me avisou? Podia ter morrido. Tentei explicar, mas ela só repetia, se cortou na cabeça, e nem quis ouvir quando disse que Aitor podia falar com ela. Quem estava perto ouvia os gritos, mesmo sem eu colocar no viva-voz. Ela gritou, volta para casa agora? E desligou. Esse momento doeu mais do que toda a luta. Nos dias seguintes, ninguém da minha família quis me ouvir. Só me jogavam na cara o ter me cortado só por cortar. Nunca aceitaram que nem fui eu, nem era possível fingir, nem quem o fez imaginava que ia exagerar. E foi assim em todos os jantares familiares. Aniversários, inclusive o meu, Natal, Ano Novo, Dia de Reis. Cada vez que o assunto luta livre aparecia, eu era massacrado verbalmente. E se eu queria ir embora, não deixavam. Quando dizia que não iria aos jantares, minha mãe dizia, se você não for, eu também não vou. Com o tempo comecei a treinar menos. Também comecei a trabalhar como entregador da Amazon, e isso tomava todo o meu tempo. Finalmente, em novembro de 2024, exausto de ser demonizado por algo que não foi minha culpa, tomei uma decisão drástica. Parei de treinar. Parei de falar com o pessoal da NCW. Só os via ocasionalmente por causa do trabalho. Achei que, deixando tudo, minha família deixaria o assunto morrer. Que nada. Continuaram. Na ceia de Ano Novo, depois das uvas, tradição espanhola, fui embora da casa da minha tia dizendo que não me sentia bem. Era verdade em parte. Eu não aguentava mais ser linchado verbalmente. Meus primos me levaram de carro. Só disse, obrigado por me trazerem, e saí. Já era 1 da madrugada. Deitei, mas não consegui dormir de tanta frustração. Pensei, se vão continuar me pintando como um monstro dessa história, então não vou mais fazer parte dela. No dia seguinte, minha mãe me ligou várias vezes. Não atendi. 2 horas depois, mandei um WhatsApp. Estou doente, comam sem mim. Ela ligou na hora. Atendi com voz apagada. Tô ouvindo, o que foi? Ela disse. Por que não veio comer? Já disse, estou doente. Venha agora, estamos te esperando. Senti as veias do pescoço incharem. Eles não me esperavam para comer. Me esperavam para me massacrar de novo por algo de 1 ano e meio atrás. Mas eu já tinha aguentado demais. Disse, estou doente, me deixem descansar. E desliguei. Apaguei o celular. Claro que ficaram irritados por eu não ter ido ao almoço. No dia de Reis vieram em casa, me criticaram e, claro, jogaram o assunto na cara de novo.
Finalmente explodi. Dei um soco na parede e gritei: Chega! No dia de Ano Novo, eu estava doente. E agora e desde 2000 ventinos, eu estou cansado de vocês insistirem nesse assunto. Vocês já conseguiram me fazer parar. O que mais querem? Ficaram em silêncio. Se olharam. Não esperavam isso. Eu chorava de raiva, frustração e impotência. Disse que já não sabia mais o que fazer para que me deixassem em paz. Peguei o casaco e disse: Vou chorar no parque. E fui mesmo. Chorei. Nem isso posso fazer em casa, sem minha mãe piorar tudo. Seja me sacudindo para parar de gritar, seja gritando até me dar um ataque de ansiedade. Quase não falo mais com minha família. E só fui falar com alguém da NCW quando, na segunda-feira, Tomás me mandou mensagem. Estava preocupado por eu não responder, mas eu estava furioso. Não com ele, mas com tudo que envolvia a luta livre. Contei tudo. Disse que, além da pressão da família, o trabalho não me deixava treinar. Tomás disse que entendia e que sentia saudade nos eventos. Eu disse: Fala com minha mãe, ela vai te ouvir. Dei o número dela. Não sei o que conversaram, mas minha mãe disse ao Tomás que não era culpa dele eu ter parado e que isso me fazia bem. Que me fazia bem. Isso foi o que mais me irritou. Nunca me disse isso. Sempre disse que ia me machucar. Tomás disse que entendia e que sentia saudade nos eventos. Eu disse: Fala com minha mãe, ela vai te ouvir. Dei o número dela. Não sei o que conversaram, mas minha mãe disse ao Tomás que não era culpa dele eu ter parado e que isso me fazia bem. Que me fazia bem. Isso foi o que mais me irritou. Nunca me disse isso. Sempre disse que ia me machucar. Tomás continuou tentando conversar comigo, mas eu não queria mais. Cansei de não ser ouvido pela minha própria família, e agora minha mãe ainda contava uma versão falsa da história. Isso foi a gota d'água. Mandei mensagens para Tomás. Não posso te responder com minha mãe em casa. De qualquer forma, já está tudo dito. Minha família conseguiu não só me fazer parar com a luta livre, mas me fez odiar até ouvir falar disso. Fim da história. RIP Carreira de Keto Miera, 2021 a 2024. Saí de todos os grupos da NCW. Deletei minhas redes sociais. Me desinscrevi de todos os canais de luta livre. E comecei a escrever esse relato no Reddit, com as mãos tremendo de raiva e respiração acelerada. Enquanto escrevia, às 0050, Tomás ainda mandou mensagem. Dizia que não entendia nada, que o que minha mãe disse a ele não batia com o que eu contei. Mas eu não quero mais falar do assunto. Não insiste, Tomás. Estou me aposentando. Desisto. Só quero que minha família pare de me culpar por algo que eu não fiz. Que quem fez reconheceu que exagerou e que não dava para simular. Depois disso, bloqueei ele. Eu sei que vou me arrepender. Já me sinto mal por ter deixado algo que amava só para tentar não ser o vilão da história que minha família inventou. E agora me arrependo mais ainda por ter bloqueado alguém que, ao contrário deles, só queria conversar com calma. Mas não quero mais falar disso. Não quero mais saber de luta livre. Já disse tudo o que precisava dizer. Só quero enterrar esse assunto.